Saudos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Irmãos, estamos iniciando mais uma lição, mais um início de trimestre, o qual nós estaremos estudando a lição que tem como título o caráter cristão. Irmãos, antes de dar início à ministração da aula, eu convido aqui a evangelista Gildete para fazer uma oração para o início da EBD. Salve, irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Oremos para a glória do teu santo nome, Senhor. Maravilhoso e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e retira de nós tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Purifica as nossas vestes e nos santifica na tua presença. Nos ajuda a ser fiel a ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero apresentar este trabalho, Pai, essa escola bíblica, em nome de Jesus, para que nós venhamos cada dia mais aprender, Senhor, de ti, para aprender a tua palavra e guardar em nosso coração, para não pecar contra ti. Senhor, abençoa todos que vão estar assistindo essa live, abençoa o pastor Elias, abençoa a missionária Adna e seus familiares, abençoa todo o ministério, Senhor, em nome de Jesus. Toma a direção de todas as coisas e se faz presente para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma louva, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção minha voz se faça ouvir. A minha alma louva, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma louva, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre ser. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar. Ó Salvador, vem me consagrar. A minha alma louva, Salvador, no teu sangue puro carmesim,
minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, tentarei ser o mais breve possível para dar início a mais um trimestre que se inicia nesta data, dia 12/6. O texto áureo fala assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Livro de Gálatas, o capítulo 5, versículo 20. A verdade prática: o homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Irmãos, a leitura bíblica em classe fica lá no livro de Efésios, em seu capítulo 4, do versículo 17 ao 24. Eu vou começar a ler aqui. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o seu sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está na verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. O objetivo geral da lição é mostrar como se dá a formação do caráter cristão. E os objetivos específicos falam assim: reconhecer o caráter na realidade do homem, mostrar como se deu a deformação do caráter humano e explicar a redenção do caráter humano. Nessa lição do mês 7, mês de julho, da data dia 12, ela vem falar sobre a formação, como está no título, a formação do caráter humano. Mas, irmãos, para que nós possamos compreender esta formação, é necessário que remetemos à criação. Deus, quando nos fez lá no Jardim do Éden, Ele nos fez do pó da terra, do barro. E para que Deus pudesse nos fazer, Ele mesmo trabalhou com suas mãos, nos fazendo, nos moldando e fazendo apenas o teu querer. E Ele nos fez tricotômicos, ou seja, Ele fez 3 naturezas no ser humano: a corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa matéria, nossa carne. O Espírito é a nossa conexão com Deus, aquilo que permite nós estarmos falando de Deus, orando com Deus e vivendo uma vida segundo a vontade dEle. Irmãos, existe também, por último, a alma. A alma, além de ser a sede de nossas emoções, ela também é a sede da nossa consciência. Nós não fazemos nada sem antes que esse desejo surja na alma. E se é a sede de nossa consciência, portanto, é a sede do nosso caráter. Irmãos, Deus os criou perfeito, mas o pecado deformou o homem em todas as áreas. Se nós somos os seres tricotômicos, então o pecado, a queda, ela deformou tanto o nosso corpo físico como o nosso corpo imaterial. Embora nosso espírito tenha vindo do Senhor e a nossa alma esteja interligada no espírito, a alma, ela, como sede do caráter, ela foi corrompida. O homem, por mais que ele fosse criado perfeito, e Deus o concedeu o livre arbítrio, e o homem, ele escolheu desobedecer a Deus. E essa queda, essa separação entre Deus e os homens,
proporcionou um decaimento daquilo que era inato a nós, ou seja, o nosso caráter. Irmãos, antes de falar um pouco mais sobre a deformação do caráter humano, precisamos estabelecer algumas premissas. E, para começar, eu quero definir aqui caráter. E a concepção moral. Se uma pessoa ela age de má fé, é porque o caráter dela é mau. Se o caráter dela foi transformado pelo Espírito Santo, ou tem um caráter ilíbado, se tem um caráter bom, ela só vai ter ações, ou a maioria de suas ações, vão ser respaldadas por uma vontade realmente verdadeira de fazer o bem, pois seu caráter, ela define isso. Irmãos, todo ser humano, a segunda premissa, todo ser humano tem caráter. Não importa se ele é bom, mau, exemplar ou pervertido, ímpio ou santo. Todo ser humano ele possui caráter, pois caráter está intrinsecamente ligado à identidade. Não significa identidade, mas está intrinsecamente ligado, já que caráter também está relacionado à personalidade. Isso a gente vai tratar um pouco mais adiante. Então, irmãos, se por vezes nós vemos no noticiário que uma pessoa cometeu algum crime, que cometeu alguma perversidade, não podemos dizer que ela tem mau caráter. Ela tem caráter, ou que ela é sem caráter. Ela tem caráter. A questão é que ele não condiz com a moral. Ele não condiz com atitudes que possam beneficiar não somente ao indivíduo, mas também ao coletivo. Ou seja, ele tem um caráter pervertido. Irmãos, embora aqui nós estejamos falando um pouco mais sobre teologia, eu separei uma frase de um grande filósofo chamado Rousseau. E ele fala assim, e essa é a terceira premissa: o homem é o produto do meio. Ou seja, o homem, além de ter seus caracteres herdados, ele também apresenta um fenótipo, ou seja, os seus genes misturados com o ambiente. Então, o caráter, ele é construído. Nenhuma pessoa nasce já com o caráter feito. A pessoa, à medida que cresce, ela vai construindo seus valores, sua essência. Então, o caráter, ele é construído. Embora essa frase, o homem é o produto do meio, ela seja um pouco geral demais, ela também afirma uma verdade que, embora seja a regra, existem suas exceções. Então, o homem, ele é construído, ele é o produto, ele é o resultado das pessoas que estão à sua volta. Se a família, ela possui valores cristãos, necessariamente cristãos, muito provavelmente a criança que irá crescer, que irá se tornar o adulto do amanhã, ela provavelmente terá um caráter cristão, um caráter transformado. Se a família ela tiver em seu meio pai, mãe, irmãos que possuam uma conduta maculada, uma conduta que não seja condizente com os padrões bíblicos, com certeza esse futuro adulto ele se transformará em um mau caráter. Isso não significa que ele será sem caráter, ele será mau caráter. Então, irmãos, olha, e mais outra premissa: o caráter para ser bom ou mau, já que ele é construído, independe de grau de escolaridade. Não adianta, às vezes, eu ter bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado, se eu não tiver um bom caráter. Não adianta eu também querer estudar, viajar para faculdades renomadas, se eu também não tiver caráter. Do que adianta eu ter todo o conhecimento do mundo, se o meu caráter ele é corrompido, se minha moral ela é maculada. Então, irmãos, até também apresenta-se pessoas que sem estudo, mas que possuem um caráter firme, que possuem um conjunto de qualidades boas, que não só beneficiam tanto a ele, mas também aos outros.
Essa questão de um caráter ser bom ou mal remete a essa ideia. Porque uma pessoa, ela vive em sociedade. Se essa pessoa vive em sociedade, aquilo que ela faz não atinge somente ao indivíduo mesmo. Ele atinge as pessoas que estão à sua volta. Porque o homem, ele é um ser social. E ele não depende apenas de si. Ele não é ele não é independente. Ele é dependente tanto de si, de Deus, como também das pessoas que estão à sua volta. Um grande exemplo é a igreja. A igreja não é só feita pela presença de um pastor. Embora a presença do pastor seja imprescindível na vida ministerial, na vida congregacional da igreja, a igreja não se faz apenas só de pastor. A igreja também é feita de membros. A igreja também é feita por diáconos, presbíteros, evangelistas. Então, irmãos, se o exemplo da igreja, que é o corpo de Cristo, ele tem essa interdependência entre os seus membros, assim somos nós. Nós dependemos também de quem está à nossa volta. Por isso, irmãos, saibamos escolher quem está à nossa volta. A formação de nosso caráter, ela depende também de quem nós escolhemos participar da nossa vida pessoal. Se o seu pai e sua mãe aconselham a você a praticar boas ações, porém, seu círculo de amizade da faculdade, do colégio, do trabalho, influencia a você a fazer coisas que arruinam a reputação, então, irmãos, não é de bom grado estar com essas pessoas em seu círculo. Até porque também lá no livro de Salmos, em seu capítulo 1, diz: bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Se eu me assento à roda dos escarnecedores, sendo um escarnecedor, eu vou reter aquilo que é mal. O ser humano tende a ter facilidade de reter em sua personalidade, em seu ser, aquilo que desagrada a Deus. Porque é muito mais fácil eu praticar coisas que provém de desobediência, de rebeldia, porque isso também gera um status quo. Se uma pessoa se ela segue os preceitos bíblicos nesse mundo secular, muitos podem julgar como quadrado. É a famosa conceituação daqueles que seguem, né? Que chamam de quadrado. Ah, você é muito cafona. E isso, ele, principalmente na mente do jovem, entra como um carro desgovernado. Porque tudo que o jovem quer é ter reconhecimento. Eu falo até por experiência, já que também sou jovem. E, irmãos, tudo que o jovem quer, às vezes, é o reconhecimento, de não ser envergonhado. E por isso, às vezes, não ter uma estrutura familiar, uma estrutura familiar firmada naquilo que a Bíblia diz, que às vezes o pai ou a mãe falharam em transmitir os conhecimentos de Deus, esse jovem ele vai entrar em um rumo o qual Deus não preparou para ele. Deus, ele tem planos na vida desse jovem, porém, o jovem, por ter livre arbítrio, não só o jovem, mas também o adulto, o senhor, por ter livre arbítrio, não foi mais para os caminhos do Senhor. Isso não significa que necessariamente ele tenha caráter mau. Porém, o caráter que está ali presente, a personalidade que ali foi construída, se ela está voltada para a rebeldia, ele com certeza vai se desviar dos caminhos do Senhor. Irmãos, nós agora vamos, tomando esse gancho, voltar para o conceito de personalidade, já que o caráter também está intrínseco ao conceito de personalidade. Personalidade, ele é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, de sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. E essa personalidade, ela é formada por dois aspectos. O aspecto hereditário, ou seja, que é herdado geneticamente pelos pais, e a questão ambiental. E essa questão ambiental, ela remete ao caráter também. Irmãos, não adianta, às vezes,
a pessoa ela tem um bom temperamento. Ela, segundo a psicologia também, a personalidade pode ser definida sobre a forma física. Isso já remete a uma teoria do século passado, mas embora vigente neste século também. Então, se por mais que o caráter, o aspecto hereditário favoreça ter uma personalidade que beneficie não somente ao indivíduo, mas ao coletivo, mas existe um caráter de peso, que embora a relação entre hereditário e ambiental seja complexa, na maioria das vezes o aspecto ambiental ele tem uma influência maior sobre a personalidade, já que o caráter ele é construído. Dependendo do ambiente em que foi criado, uma pessoa ela vai ter uma boa personalidade ou não. Se a personalidade ela dirige o modo de se comportar, logo, se uma pessoa tem um bom caráter, ela vai ter ações boas, já que se o caráter é um fator muito determinante para a personalidade, se ela tem um caráter bom, ações boas. E já que, por assim dizer, que além do caráter ser a máxima expressão da personalidade, o caráter não é herdado. O caráter não é herdado. Essa é a última premissa para darmos início ao tópico 2. Irmãos, o caráter não é herdado. Não adianta ter pai e mãe na presença do Senhor se não souber criar os filhos. Em Provérbios 22, no seu versículo 6, o rei Salomão, ele fala assim: instrui ao menino o caminho que deve andar. Então, se devemos instruir os nossos filhos, ou até a quem nós estamos responsáveis, o caminho que ele deve andar, na verdade, o caminho não, no caminho, porque a criança, por mais que nós não queremos admitir, ela é observadora. Então, se eu dou uma ordem para o meu filho, dizer: filho, estude, filho, trabalhe, filho, conquiste, e o pai ou a mãe não faz isso, como poderia o filho ele ter, digamos assim, consciência daquilo que ele deve fazer? Como pais e mães, precisamos também ser o exemplo, para que nossos filhos, vendo que nós estamos no caminho, já que estando no caminho, estamos ensinando, nós estamos imprimindo os valores do reino na personalidade dele, com certeza ele não se desviará do caminho, também como diz na palavra do Senhor. Logo, como criamos a criança, também ela vai influenciar em como será o adulto do amanhã. Irmãos, estabelecidas essas premissas, nós vamos dar início ao tópico 2, que ele fala assim: a deformação do caráter humano. Como já foi falado anteriormente, Deus fez o homem perfeito em todas as áreas, seja ela física, moral ou espiritual. Deus fez o homem perfeito. E nós, como fomos criação do Senhor, e Deus queria implantar uma representação sua na terra, logo Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Deus, nos fazendo imagem e semelhança dele, imprimiu a sua personalidade santa, amorosa e justa em nós. Por isso que nós fomos criados perfeitos, porque nós fomos criados e isso é maravilhoso, irmãos, porque a salvação ela vem pela fé, mas a fé é morta sem obras. Então, se a fé é morta sem obras, logo, elas estão intrinsecamente ligadas, nós também podemos agradar a Deus através das nossas obras. Só que fé e obras, elas não vivem separadas. Embora, repito, a salvação ela vem por meio da fé, já que também a salvação é um dom divino. As obras
elas podem tornar a fé morta. Por quê? Se eu, em meu ser, falo que amo a amar, disser que ama a Deus e não ama seu irmão, mentiroso é. Porque como você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama a seu irmão a quem você vê? Então, irmãos, fé e obras estão atreladas. Por isso que Deus pode ser louvado por intermédio de nossas ações. Nossas ações, elas podem glorificar o nome do Senhor, tanto no meio familiar como no meio secular. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos a luz desse mundo, o sal da terra. E por meio da glória do Senhor que resplandece em nós, já que somos a imagem e semelhança dele, nós precisamos transmitir o reino. Devemos ser, como somos embaixadores do reino, nós levamos a Cristo em nós. Quando alguma pessoa que do meio evangélico comete alguma atrocidade, logo vão pensar: olha o crente, se for para ser crente igual a essa pessoa, eu nunca vou ser na minha vida. Se ele diz que vai para o céu, então eu vou estar de qualquer jeito, porque eu também vou para o céu. Então, irmãos, as nossas ações, já que nós representamos o reino, já que somos embaixadores de Cristo e, portanto, também imitadores dele, nós precisamos ter ações, nós precisamos ter uma conduta, forma de agir, de pensar diferente desse mundo. Nossos conceitos éticos, nossos conceitos culturais e morais provêm da Bíblia. E se a Bíblia ela tem conceitos elevadíssimos, provenientes da inspiração divina, o que as pessoas vão pensar de nós se não tivermos uma boa conduta? E isso também está ligado ao caráter. Quando Jesus transforma o caráter, suas ações com certeza mudam. Então, irmãos, precisamos evidenciar essa mudança que Cristo nos proporciona. E, irmãos, no livro de Eclesiastes, em seu capítulo 7, no versículo 29, agora já falando sobre a queda, fala assim: vede, isso tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou invenções. Essa palavra invenções, ela não está ligada à questão da ciência, sobre invenções científicas, pois também a ciência ela é de bom grado para nós. Por exemplo, este aparelho que está servindo para fazer a transmissão não foi possível sem a inteligência que Deus nos deu e a ciência. Precisamos também saber valorizar a ciência. Mas as invenções que o rei Salomão ele colocou aqui refere-se às inovações que o ser humano quis procurar concernente ao pecado. O pecado é uma inovação não proveniente de Deus, mas proveniente do inimigo. Então, se o homem só conhecia aquilo que era de Deus, que conversava face a face com o Pai, ele, por curiosidade, por uma influência satânica, ele quis buscar coisas que não eram da vontade de Deus, que não estavam no plano de Deus, ou seja, invenções. E proveniente disso, ocorreu a queda. A queda, ela foi a partir do pecado. Irmãos, precisamos entender isso. O pecado, ele proporcionou a queda. Então, e no livro de Isaías, no seu capítulo 59, fala que o pecado é a única coisa que faz distinção entre Deus e os homens. Então, se o pecado faz essa distinção, o homem foi destituído da glória de Deus. Então, as consequências desse isolamento, autodefesa, culpa e banimento.
Deus não pode conviver no meio onde há o pecado, pois sua própria natureza não permite isso. Deus é santo. Todas as coisas, seja elas invisíveis, visíveis, foi criado por Ele. Em tudo Deus tem a preeminência, como diz lá no livro de Colossenses. Então, irmãos, se Deus não habita no meio impuro, o homem poderia viver na criação pura? Não. Por isso, Deus baniu o homem do jardim do Éden, para que houvesse uma consequência para o pecado. E a queda nos levou a perder a semelhança moral com o Criador. E se obteve as consequências em diversas áreas. E em 3 áreas. A primeira, no relacionamento, na deformação do caráter humano, teve como consequência a prejudicação do relacionamento com Deus. Irmãos, se antes nós conversávamos diretamente com Deus, o pecado nos proporcionou essa separação. Hoje, por meio do sacrifício de Cristo, podemos orar, podemos jejuar, consagrar a nossa vida. Porém, por causa do pecado, nós não podemos ver a glória de Deus. Não podemos mais estar envolvidos completamente na glória de Deus. O que sentimos hoje com o Espírito Santo é apenas uma porção daquilo que é a presença de Deus. Nós, seres humanos, não temos a noção de quão maravilhosa é a presença de Deus. Às vezes no culto, nós sentimos aquela presença maravilhosa, aquele fogo, que nós somos pentecostais, glória a Deus. Isso apenas é uma porção daquilo que Deus pode nos proporcionar. Se isso é apenas uma porção, quem dirá como será no céu? Quem dirá como será na morada santa de Deus? Literalmente você está vendo a glória do Senhor, que lá não haverá sol, porque a glória de Deus ilumina todos os céus. Que o rio cujo o Espírito Santo corre do trono de Deus. Irmãos, é coisa maravilhosa. Porém, a queda nos proporcionou um rompimento com o relacionamento com Deus. Irmãos, isso também pode ser evidenciado que na criação de deuses e malignas religiões. Quando o homem cria próprios deuses, é para tentar suprimir essa ausência do Deus vivo. E também ela evidencia uma verdade do caráter proveniente da queda, que é a acomodação. Irmãos, muitas das vezes, até no próprio cristianismo, vemos vertentes que tentam acomodar o ser humano. Se a palavra do Senhor diz que devemos ter uma vida santa por meio da oração, da leitura da palavra de Deus, muitas vertentes, até no cristianismo, visam a acomodação do ser humano, para que ele não se esforce. O problema que muitos veem na palavra de Deus é a renúncia. Ninguém quer renunciar ao seu eu. Ninguém quer renunciar à sua vontade. O que vale é a vontade de Deus, não é a minha vontade. No livro de Isaías 55, não me lembro o versículo, mas diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, se um ser onipotente, onipresente e onisciente fala que precisamos ir para a direita, mas nós vamos para a esquerda, qual destino nós vamos ter? Se ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. Então, irmãos, precisamos ter essa noção que é a vontade de Deus. Jesus nos proporcionou a opção de agora estar reconciliado com Deus. Mas, como ainda temos o livre-arbítrio, quem escolhe é você. Faça hoje essa escolha de viver a vontade de Deus. Às vezes você tem a vontade de viver da
Muitas das vezes o nosso chamado não condiz com nossos sonhos. Um exemplo, não é exatamente o que aconteceu comigo, mas eu tive um sonho, desde criança, de exercer uma profissão relacionada na área do direito. Porém, eu vendo experiências dos grandes homens de Deus e das grandes mulheres de Deus, eu perguntei a Deus: Deus, é da sua vontade? E Deus claramente me respondeu, porque eu também não posso fazer uma oração que não seja da vontade de Deus. Então, irmãos, perguntar não faz mal, mas precisamos estar prontos para a resposta que provém do Senhor. Não podemos nos acomodar em nossos próprios pensamentos. Precisamos pensar, precisamos estar agindo conforme a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nos guia, é a vontade de Deus que nos anima e que nos faz viver a cada dia. Se não fosse por permissão do Senhor, nem eu e nem você estaríamos aqui. Se não fosse o amor de Deus, Jesus não teria morrido na cruz, nós não estaríamos aqui. Então, irmãos, façamos a vontade de Deus, porque ela é perfeita, porque ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Irmãos, também houve uma segunda consequência para a queda, e ela condiz no relacionamento humano, pois o relacionamento de Adão e Eva foi afetado pelo pecado, culpa e medo. Nós podemos perceber isso na passagem de Gênesis, que quando Deus foi interrogar Adão e Eva, ele foi logo diretamente para Adão, dizendo assim, não literalmente assim, mas parafraseando: Adão, por que você pecou? Aí ele vai e transfere a culpa. Já é a evidência de um caráter corrompido, a transferência da culpa. Ele transfere a culpa para Eva, e Eva transfere a culpa para a serpente. Irmãos, isso é uma completa evidência da degradação do caráter humano. E nós podemos também ver, posteriormente, a ocorrência de Caim matar Abel. Caim, tendo um caráter corrompido e, portanto, uma personalidade a qual o tornou invejoso, logo ele matou Abel. Irmãos, inveja é uma coisa muito séria. Literalmente uma coisa podre. É pior do que o pecado de feitiçaria. Embora todos sejam considerados pecados, inveja é pior do que feitiçaria. Quantas vezes ministérios das pessoas foram interrompidos, foram cancelados por inveja? Saibamos lidar com isso. Também posteriormente veio a aniquilação da cidade de Sodoma e Gomorra, com a depravação tanto social como foi uma depravação sexual. Vemos os pecados hoje de homossexualidade, da prostituição, do adultério, da fornicação. E isso é tudo proveniente de um caráter corrompido, de um caráter maculado pelo pecado. E também, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, embora seja no século passado, é da nossa realidade, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, com o surgimento do nazismo, comunismo, fascismo, que também estão assuntos em voga hoje em dia. Isso é a completa evidência que o caráter humano tornou-se tão podre que, a ponto de preservar os próprios valores, os próprios fundamentos, os quais não estão baseados na palavra, eles estão baseados no egoísmo, as pessoas elas entraram em guerra por interesses meramente materiais. Irmãos, se as pessoas elas tivessem caráter naquela época, se tivesse o Espírito Santo guiando as pessoas, com certeza não haveria essas guerras. Porém, o pecado tornou o homem deformado. Houve uma deformação do caráter humano. E hoje em dia também vemos na pandemia da Covid-19. Quando
anunciou que haveria essa pandemia que já estava chegando no Brasil e que era necessário fazer a higienização, quantas farmácias não tiveram seus estoques acabados de álcool em gel? As pessoas, elas pensaram em si mesmas, dizendo, não, eu vou estocar porque futuramente não vai ter. Porém, com essa visão de si mesmo, esse eu exacerbado, essa esse caráter corrompido, pervertido, ímpio, tiveram essa atitude egoísta. Às vezes anunciam algum remédio que possivelmente tem uma eficácia antiviral contra o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Às vezes, o estoque nas farmácias acabam. Anunciaram hidroxicloroquina. As pessoas foram na farmácia, compraram. Pessoas que precisavam desses remédios, quem tem lúpus, precisava desse remédio e não tiveram a chance de comprar, de ter uma qualidade de vida, pois as pessoas, pensando em si mesmas, acabaram com o estoque de tudo. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Precisamos também pensar no outro. Por isso que houve uma depravação, a consequência da depravação no relacionamento humano, no aspecto social do ser. As pessoas já não ligam mais para que os outros pensam, mas não a respeito de um juízo de valor para si mesmo, mas a respeito de como a pessoa está. O que falta nos tempos de hoje é empatia. E a igreja, ela tem essa função social de promover a empatia. A nossa igreja, ela fez a distribuição de cestas. Então, irmãos, isso também é um valor divino, de dizer, não, aquele irmão está precisando, vamos ajudá-lo. Mas também não só em questão material, embora seja importantíssimo fazer isso, mas também na questão espiritual. Deus vá convertendo, vá fazendo a sua vontade, entra com providência em todas as áreas. Então, irmãos, empatia, precisamos ter empatia. Mas aquele irmão, ele me fez tão mal, me persegue, tem inveja de mim. Irmãos, deixa com Deus. Você vai resolver alguma coisa? Não. Você vai tirar esse sentimento do coração dele? Não. Então, irmãos, precisamos fazer o seguinte: Deus, abençoa Jesus. Jesus já convertendo, Jesus, eu amo esse irmão. Jesus, eu quero ver ele um grande vaso na presença do Senhor, um grande instrumento. E isso é uma atitude de um caráter transformado. Mas quem ainda possui um caráter ímpio, ou seja, que não faz a vontade de Deus conscientemente, porque também existem muitos ímpios na casa do Senhor. Embora essa seja uma realidade muito triste, é uma verdade que está um pouco inata, que está um pouco ligada à igreja. Muitas pessoas hoje, embora tenham em seu discurso uma falácia de que eles são convertidos, hoje em dia não, eles em seu coração têm um caráter ímpio. Sua personalidade está contaminada por não ter deixado Jesus entrar no coração, limpar o coração e ceiar com ele. Ele não permitiu isso. Jesus não conseguiu tirar isso dele. Não. Se Jesus não o fez, ou porque ele não quis, Jesus não quis, ou porque a própria pessoa interrompeu o agir de Deus. Não podemos interromper o agir de Deus. Se Deus diz, eu vou fazer tal coisa com fulano de tal, você não pode interromper isso, pedindo misericórdia. Precisamos falar, faça-se a vontade de Deus. Até para nossas vidas, como já foi falado antes, que nós precisamos seguir a vontade de Deus. E uma coisa, irmãos, interessante que eu aprendi, foi que Deus não ouve orações que não são da vontade dele. Está no livro, se eu não me engano, de 1 Pedro, ou se eu não me engano, João, nas epístolas. Irmãos, isso é muito interessante. Deus não vai ouvir orações que não são da vontade dele. Se você pede para que Deus pegue aquele irmão, Deus não vai ouvir, Deus não vai fazer nada. Mas se você orar, Jesus,
está ali teu servo, faz a tua vontade. Jesus, eu quero ver ele crescendo na obra, sendo um exemplo na tua presença. E isso sim é da vontade de Deus, porque isso demonstra uma renovação do caráter. Irmãos, vendo também que houve essa depravação no relacionamento humano, houve também uma depravação no relacionamento com a natureza. Hoje vemos o desmatamento que está demasiadamente aí implantado nesse mundo. Vemos a floresta amazônica sendo desmatada milhares de hectares por dia. E isso demonstra que o ser humano já não está mais ligando nem para si e nem para os outros. Porque no mandamento de Deus fala assim: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não estou amando o meu próximo, é porque nem a mim eu estou amando. Então, irmãos, para que eu possa evidenciar a presença do Senhor, eu também preciso amar o meu próximo. E também, já que amando o próximo, eu também devo cuidar da natureza. Porque se a natureza é o lugar onde todos nós estamos, se eu não cuido do lugar onde estamos, eu também não estou me preocupando com aquele que está ao meu lado. Isso foi um pouquinho difícil de entender, mas se você não cuida, um exemplo, se eu não cuido da casa que eu vivo com outras pessoas, por exemplo, com um cônjuge, é porque eu também não me importo com a qualidade de vida dele. Então, irmãos, precisamos entender também que, usando o mal, o seu livre-arbítrio, o ser humano fracassou em cuidar de si mesmo e do planeta. Eu preciso também cuidar daquilo que Deus me deu, que Deus outorgou Deus não pediu que você cuidasse, Deus mandou que nós cuidássemos da terra. Aquele plásticozinho da bala que você às vezes joga na rua, aquele copo descartável na igreja que às vezes você deixa no chão. Isso é uma falta de cuidado com o ambiente que estamos. Precisamos ter essa consciência que o mundo não gira em torno de nós. Precisamos sair desse aspecto egocêntrico para um aspecto que vê o ambiente que estamos, que analisa, que pensa, que tem empatia. Então, irmãos, precisamos evidenciar essas coisas. Porém, contudo, todavia, mesmo com tudo isso, já entrando no tópico 3, a redenção do caráter humano, Deus nos criou e numa atitude de amor sublime, Ele deu o seu Filho unigênito para que morresse na cruz e nós fôssemos salvos. Irmãos, sem isso, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós teríamos sido consumidos. E por meio do amor de Deus, nós tivemos a redenção. Por mais que nós estivéssemos desagradando a Deus por causa de nossa depravação, tanto espiritual, moral e carnal, nós deveríamos ter sido consumidos pela ira de Deus. Porém, o Senhor, Ele nos salvou. A salvação, como diz aqui, a salvação é um dom divino. Ela é o fruto da graça divina. A salvação não foi por merecimento humano. Foi porque Jesus, nos amando, deu esse dom ao ser humano para que fosse salvo. O aspecto de redenção, ele fala do caráter, das atitudes, essa metáfora de resgatar. Por quê? Irmãos, o caráter daqueles que pela fé nasceram de novo é poderosamente transformado pelo poder do Espírito Santo. Se Jesus te transformou verdadeiramente, deixe que as coisas passadas fiquem no passado. Diz aqui também na sua palavra que quando nós somos salvos, assim, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se o caráter que podemos dizer, nova criatura somos. Irmãos, o que você fez no passado, fica no passado.
embora teremos a consequência daquilo que fizemos, Deus já esqueceu. A partir de hoje você é uma nova criatura. Não importa se você estava em um mundo de prostituição, se você estava em um mundo de corrupção, Deus não vai se importar com isso, pois nova criatura somos. Despojeis do velho homem. Esqueçamos, deixa que as coisas passadas se vá. Viva o presente, viva o futuro também. Desde que o futuro Deus se preocupe. Viva o presente. Hoje você está com Cristo, não importa mais. Não ouça que o inimigo quer colocar em sua mente, dizendo que você não presta mais, que você está dizendo, que ele diz que Deus não vai mais amar você. Não se importe com isso, irmãos. Deus te ama. Ele é terrivelmente amoroso. Ele vai te amar sobre qualquer circunstância. Embora Deus ame o pecador, abomina o pecado. Se você está agora com Deus, se você deixou Deus trabalhar em sua vida, agora você tem um caráter transformado. E a vida velha se passou. Agora é uma nova vida, um novo recomeço. Jesus ao morrer na cruz, Ele nos proporcionou um novo recomeço. Uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Então, irmãos, precisamos ter essa consciência de que as coisas velhas se passaram. Hoje você é uma nova criatura. Hoje você é considerado filho. Hoje você pode dizer Abba, Pai. Então, irmãos, vamos dar continuidade aqui. A salvação não é apenas uma mudança de religião, mas envolve regeneração, justificação e santificação. E sem essa última, a santificação, ninguém verá Deus. A fé vem a salvação vem pela fé. Mas sem santificação, ninguém verá Deus. Não é colocando etapas, mas é um critério para que nós possamos obter a salvação em Cristo. Pois na sua própria palavra, em Hebreus 12, se eu não me engano, no versículo 13 ou 14, diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual faz referência, já que está no singular, faz referência à santificação. Logo, sem santificação, ninguém verá a Deus. Irmãos, essa transformação do caráter humano, ela é proporcionada pela palavra de Deus. Porque também no livro de Hebreus, em seu capítulo 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Logo, para que nós possamos ser regenerados, precisamos ter uma vida também centrada na palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que transforma. Irmãos, e para encerrar a conclusão, nós temos um seguinte conceito aqui estabelecido na lição. Diz assim: quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Então, irmãos, sigamos com o que nós aprendemos hoje, que o caráter, ele é a máxima expressão da personalidade, que o caráter é uma coisa construída. Precisamos saber quais são os valores que nós estamos aprendendo, com quem nós estamos aprendendo, com quem nós estamos vivendo. Precisamos ter essa consciência. Então, irmãos, essa foi mais uma lição aqui abençoada. Eu humildemente trouxe essa breve ministração e próxima semana teremos mais um homem de Deus ou mulher de Deus ministrando essa maravilhosa lição, que ela é o caráter cristão. Embora a CPAD não tenha feito uma nova lição, por intermédio de decisão do nosso pastor presidente Elias, ele escolheu essa lição para que nesse trimestre estejamos ministrando o caráter cristão. Ela é do segundo trimestre de 2017, para que quem quiser acompanhar aí. E, irmãos, vamos fazer uma breve oração para iniciarmos o término.
Feche aí os teus olhos, onde você está, curve sua cabeça e coloque sua mão sobre o seu coração. E oremos. Altíssimo Deus, eterno Pai, obrigado por mais uma vez estar em Tua presença, Deus. Obrigado por mais um dia em Tua presença. Obrigado por acordar. Obrigado, meu Pai, por existir. Deus, segundo essa lição, meu Pai, transforma nosso caráter. Evidencia, Senhor, a Tua presença em nós. Que nós venhamos por nossas ações louvar ao Teu nome, Pai. Pai, abençoa cada vida que está aqui assistindo. Abençoa este dia, não só este dia, mas como essa semana, esse ano. Pai, faz a Tua vontade. Dá a providência para essas pessoas que estão aí nos assistindo. Deus, sê com elas, se proporciona, Pai, uma vida centrada em Ti. E assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Vá em paz e fique com Deus, pois também é tempo de avivamento.